Bom dia, segunda-feira, 1º de julho, título da lição, Segunda Chance. Eu não sei se você já passou por uma situação em que necessitou de uma segunda oportunidade, uma chance de consertar um erro cometido. Eu já passei por essa situação e como foi bom poder consertar aquilo que havia sido feito de forma errada. Curta e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer essa história. Paulo decidiu voltar pelas cidades por onde havia passado com Barnabé pregando o evangelho. Só que Paulo rejeitou a companhia de Marcos. E o motivo da rejeição de Paulo ao jovem foi estudada ontem e apresentada em Atos capítulo 15, verso 38. A relação familiar de Barnabé com o jovem Marcos foi sem dúvida o que o induziu a querer levar de novo Marcos para uma outra viagem missionária com o objetivo de lhe dar a oportunidade de demonstrar a sua aptidão para o serviço. Diferentemente de Paulo, Barnabé ele achava que houve sim, na primeira viagem, quando Marcos desistiu, alguma circunstância que explicasse pelo menos em parte a sua desistência diante de uma tarefa difícil. Já Paulo, fervoroso e valente guerreiro de Cristo, destemido, qualquer que tenha recuado diante de uma situação difícil, não parecia ser apto para o trabalho de Deus. E precisava ser disciplinado, deixado de lado, pelo menos por um tempo, com o fim de preparar-se para realizar outros trabalhos. O fato é que surgiu um desentendimento muito grande entre Paulo e Barnabé acerca de João Marcos, a ponto de eles se separarem. Paulo escolheu Silas para seguir numa viagem missionária, enquanto Barnabé levou Marcos para uma outra empreitada espiritual. Temos uma importantíssima lição aqui. Esse desentendimento entre os dois, Paulo e Barnabé, deu como resultado o início de 2 viagens missionárias, e não apenas uma. Embora os apóstolos discordassem quanto a quem era digno de acompanhá-los na missão, não havia desacordo entre eles quanto à missão confiada a eles por Jesus. Infelizmente, muitos hoje se afastam de Cristo e abandonam a missão, abandonam a igreja, por causa de discordâncias, não coincidências de pensamentos ou de objetivos na igreja. Perdem de vista a importância do chamado recebido. Cristo e sua palavra e a sua missão devem estar acima de qualquer objetivo pessoal. Questão de número 4. Leia Colossenses 4, verso 10. 2 Timóteo 4, verso 11. Filemão, verso 24. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Que detalhes sobre a recuperação de Marcos esses versos mostram? Bom, os textos mostram que houve uma mudança, uma transformação em Marcos. Nessas passagens, Paulo indicou o valor que Marcos tinha para ele e para o ministério. Paulo passou a considerá-lo como um de seus colegas de trabalho e desejava que Timóteo o trouxesse com ele. Pedro também teve um relacionamento próximo com Marcos. E as cartas de Paulo e Pedro, provavelmente escritas no início da década de 60 d.C., ou seja, 15 anos depois dos episódios que nós estudamos em Atos 15, revelam um homem recuperado, um Marcos firme na fé, recuperado do seu fracasso, graças certamente pela confiança que seu primo Barnabé depositou nele. O Espírito Santo o transformou. Como é bom lermos histórias de pessoas reais, assim como nós, que cometem erros, mas que se tornaram vencedoras pela atuação do Espírito Santo. Oremos. Eterno Deus e querido Pai, nós te agradecemos pelas oportunidades que temos recebido de tuas mãos, de reiniciarmos quando erramos e acertarmos o caminho pela orientação do teu Espírito Santo. Dá-nos hoje um dia de vitórias ao teu lado. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.